quadro Vida de Educador do blog do Raoni da Semana, veio ao Estádio Municipal aqui em Campo Mourão conversar com um dos ícones do atletismo mourouense e paranaense, Paulo César Costa, nosso popular Paulinho. E ele conta um pouco da sua trajetória como educador e dos 25 anos no atletismo. Você não pode perder. Eu e Mário Júnior estamos aqui no Estádio Municipal para contar a história de Paulo César Costa. Isso começou mais ou menos primeiro contato foi o Itamar Tagliari, foi em dezembro de 90, né? Ele me ligou a primeira vez. Eu estava na praia trabalhando, né, na Operação Praia, junto com o pessoal da Paraná Esportes. Aí nós conversamos, depois nós voltamos a conversar em janeiro. E eu falei que assim que terminasse lá meu trabalho, eu passaria por Campo Mourão e a gente conversaria sobre trabalhar com atletismo, né? Aí no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, mais ou menos, dia 2 ou 3 de fevereiro, eu desembarquei aqui em Campo Mourão, conversei com ele veio aqui, me mostrou o estágio, tudo. Aí eu aceitei, né, ficar nos primeiros 3 meses, fazer uma experiência para ver o que ia acontecer. Eu fui para Londrina buscar minhas coisas e no dia 11 de fevereiro eu cheguei em Campo Mourão, já com algumas malas para ver o que ia acontecer com o atletismo, né? E estou até hoje aqui, 25 anos, uma longa jornada, muita coisa aconteceu no atletismo desde quando eu cheguei em Campo Mourão, conquistas, decepção, vitórias, alegria, então é uma coisa normal da vida de um esportista, né? Ele tem que ter alegria, tem que ter decepção, uma coisa que está junto com a vida da gente, com o esporte, então é uma coisa muito legal. E o professor João Borges me convidou para participar de uma corrida da própria escola, né, que eles faziam todo ano no Marcelino. E eu fui correr e fiquei em segundo nessa corrida e gostei. Até então eu não treinava, aí uns 20 dias antes da corrida eu fui, treinei do meu jeito, sem saber o que era atletismo, e fui convidado para participar dos Jogos Escolares. E aí eu participei em Ponta Grossa, eu fui segundo no 800 naquela época, e fui convocado para a seleção do Paraná, que foi disputar os Jogos Escolares do Sul do Brasil. Aí eu acabei ficando em terceiro nessa competição em Curitiba, a gente ficou 15 dias treinando lá, num frio danado. Eu gostei do atletismo, me apaixonei pela modalidade e resolvi treinar ela e começar a treinar. Quando eu comecei em Campo Mourão, eu tinha 2 atletas, era a Selma e o Reinaldo. Foi eles os 2 que começaram comigo. E depois eu trouxe o Everton para cá, que era um atleta de Ivaiporã, que trabalhou comigo, né, que tinha sido meu atleta 3 meses. Eu trabalhei 3 meses em Ivaiporã, cheguei a ser técnico lá, fui campeão dos Jogos do Vale do Ivaí, mas daí por problemas de atraso de salário, 3 meses sem receber, eu acabei abandonando Ivaiporã e voltei para Londrina e logo em seguida eu acabei vindo para cá, né. Então passou muita gente, assim, realmente boas, seguiram carreiras, se formaram, alguns chegaram a participar de algumas competições internacionais muito boas, né? Então, ao longo desses anos. E o Atletismo Esperança, eu não tenho certeza, mas quem deu esse nome, o Atletismo Esperança, eu acho que veio do Gerson Maciel, o repórter lá da Colmeia. Ele que começou, não sei o que aconteceu, ele colocou Esperança Atletismo e acabou pegando, né? E é engraçado, a logo do atletismo quem fez foi o Diego Reis. O garimpeiro, o nome de garimpeiro, quem deu esse apelido foi Elivaldo Duarte. Então, cada membro da imprensa me deu um nome, ou um apelido, um logo, que eu acabei abraçando e colocando junto com o projeto. Então, uma coisa que foi acontecendo, né? Agora, a falta do Raoni, né? O Raoni também tem que dar uma ideia ou surgir com alguma coisa diferente para também ser perto, né? A maior alegria minha, na verdade, é ter escolhido o atletismo. Isso acho que é a maior alegria, assim, né? E outras alegrias que o atletismo me trouxe é a família que eu tenho, né? Que se eu não fosse o atletismo, eu não tinha construído a minha família hoje aqui em Campo Mourão, né? Então a minha alegria veio através de escolher o atletismo e tudo que o atletismo me deu são várias alegrias. A decepção a gente tem algumas, tudo, mas são decepções que a gente... Então, na verdade, eu aprendi muito assim na minha vida que a minha mãe muito me ensinou. Toda vez que acontecer um erro com você, alguma coisa que está dando errado, aprenda com o erro a construir uma coisa melhor. Então todas as decepções que eu tive na vida, ou erros que aconteceram na minha vida, eu simplesmente me fortaleci e aprendi alguma coisa melhor em seguida.
E acabei superando vários erros e corrigindo esses erros no futuro. E sempre erros vão existir, né? Que o erro tem, ou a decepção é coisa que acontece na vida da gente, até eu acho que para testar se a gente tem capacidade, realmente gosta daquilo que está fazendo. Então, decepção, acho que não tem o que eu citar, decepção é mais alegria. A minha alegria, minha maior alegria foi ter escolhido o atletismo para ser minha modalidade de paixão. É uma alegria muito grande, né? Primeiro, a seleção brasileira minha veio rápido, veio em 94, não esqueço até hoje, Cochabamba, Bolívia. Fui conhecer Cochabamba. Depois a segunda seleção foi em 96, eu fui para Assunção, no Paraguai. Depois a terceira seleção só veio em 2000, né? Que daí eu fui para Colômbia. E depois veio várias, né? Eu hoje fiz um feedback da minha vida, eu já participei pelo menos de 22 seleções brasileiras até hoje, de várias categorias diferentes, né? Desde o mirim, né, na categoria escolares, até o sub-23, que é a categoria adulta praticamente, né? Participei de 2 mundiais, 3 pan-americanos de categoria juvenil, categoria escolar. Então, assim, foram muitas seleções. Então, eu vi 22 seleções e eu coloquei, assim, pelo que, se não estiver errado, mas é mais ou menos, não falha muito, em torno de pelo menos uns 50 atletas, pelo menos, já defenderam a seleção brasileira que passaram pelas minhas mãos, né? E alguns até chegaram em Olimpíadas, que no começo foi o Valmes, que já passou por aqui, treinou durante 6 meses comigo, chegou numa Olimpíada. Ou agora nós temos a Flávia, que vai participar da Olimpíada, nós temos o Bruno, que pode ser o primeiro atleta mouroense, treinado na escolinha, desde a escolinha até agora o adulto, também participar de uma Olimpíada. Então foram, assim, muitas alegrias. Seleção paranaense eu perdi as contas, foram mais de 50 convocações. Teve ano que eu cheguei a ir para a seleção paranaense 6 vezes, num ano só. E uma das coisas que mais eu me sinto feliz é quando eu vejo um atleta meu se formando em alguma coisa. Independente se deu certo no atletismo ou não, eu vendo ele ser alguém na vida, alguém que o esporte transformou, alguém que está sendo útil para a nossa sociedade, alguém que ajuda a nossa sociedade a ser melhor. Porque 90%, 95% dos atletas do atletismo vêm de famílias carentes e às vezes muito carentes e realmente precisam de ajuda, precisam de atenção, de um carinho ali que às vezes não tem em casa, né? Então é um sentimento fico muito contente por isso. Eu acho que vale sim, vale a pena, né? Porque eu fico pensando, se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Eu não posso desanimar a educação, o esporte, ou porque tem muitas dificuldades. Hoje ser professor é uma profissão difícil, só que é uma profissão prazerosa, é uma profissão que te dá muita alegria. Eu acho a profissão mais importante que nós temos no mundo. Países de primeiro mundo, como o Japão, China, alguns países, o professor é super valorizado. No Japão, o imperador não se curva perante o professor, é ele que se curva ao professor. Por quê? Porque se não fosse ele, não era imperador. Então, algumas coisas que a gente aprendeu, eu fiquei na China 10 dias, vi o que é o respeito que o professor tem dentro da sociedade chinesa, é um respeito muito grande, sabe? É coisas que às vezes eu penso, nossa, como seria bonito se o Brasil também fosse assim. Nossa profissão, em alguns termos de salário, é muito desvalorizada, sabe? Porque nós somos a base de tudo. Nós ensinamos a criança a ler a primeira palavra, a escrever a primeira letra, a escrever o primeiro nome, escrever mãe, papai, e assim vai, né? Então nós temos que ser valorizados, porque tudo depende de nós para que essas crianças aprendam muita coisa e se tornem jovens bons, né? Então eu acho que educador é uma das profissões, se não a mais importante que nós temos no mundo. Sem dúvida nenhuma. Para mim foi um passo muito importante entrar no atletismo. Hoje poderia, por exemplo, estar no mundo da droga e o atletismo foi o que me tirou. Eu não entrei, mas hoje, se eu não estivesse aqui, provavelmente, cidade pequena, sem condições, poderia estar no caminho errado. O Paulinho foi um cara muito especial para mim, porque foi o que sempre acreditou em mim e me deu força, tipo, para estudar essas coisas. Hoje, graças a Deus, estou no 3º ano da faculdade, falta mais esse outro ano já acabo, e ele que deu esse passo fundamental na minha vida. Bom, o atletismo na minha vida, eu acho que hoje é a coisa mais importante, porque proporcionou viagens que eu nem esperaria, conhecer lugares maravilhosos, pessoas que hoje são bem importantes para mim, e é a coisa que eu mais valorizo, sabe? Porque
assim como muitas pessoas que não têm oportunidade, acabam num caminho errado, eu tive atletismo que me influenciou a ser uma pessoa boa. Paulinho é uma pessoa muito importante, porque ele também acreditou em mim quando acho que ninguém acreditava e sempre está me incentivando para que eu estude, para que eu treine melhor, porque ele quer o meu bem assim como de todos os outros atletas. Sem ele, sua vida seria diferente? Acho que é uma pergunta bem difícil assim, sabe? Não consigo imaginar sem também.